A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira e estamos começando mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical aqui no seu canal Boas Notícias. A lição é a lição de número 9 para 28 de agosto de 2022. Estamos com a temática do mês, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Bom, a sutileza do movimento dos desigrejados é a lição de hoje. E diz assim o texto áureo: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Então, enfatize aí, não deixando a nossa congregação. A verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura bíblica em classe, que embasa a lição de hoje, está em Hebreus 10, 19 a 25, e assim diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia com D maiúsculo, aquele dia, o arrebatamento da igreja. Muito bem, na lição de hoje, vamos ver mais uma sutileza, uma maneira sutil de certa forma, atingir a igreja como nós a conhecemos. E dessa vez é o movimento dos chamados desigrejados. É um tema mais moderno, mas a ideia e esse costume já não é tão moderno assim. Desde os primórdios, passou a primeira geração dos apóstolos e veio o período dos pais apostólicos. A partir dali já começou essa saída de pessoas do convívio com os demais para viver um estilo de vida cristã separado da comunidade maior. Muito bem, então vamos explicar um pouquinho sobre a visão prática do movimento dos desigrejados, mas a introdução diz: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. Como é que cresce em escala exponencial? Crescer em escala gradativamente ou gradualmente. Imagine uma escada em que a pessoa vai subindo degrau por degrau. Isso é gradativamente ou gradualmente. Agora imagine alguém pulando degraus. Ele vai, pula e pula e pula e pula. Então quando vai degrau por degrau, gradativamente. Agora quando vai pulando, isso é exponencialmente. O número de desigrejados tem crescido exponencialmente e já passam de 4 milhões aqui no Brasil. Isso estamos falando de desigrejados das igrejas protestantes, das igrejas cristãs evangélicas protestantes, tá? É o que se chama também de protestante nominal. Interessante, né? Se fala muito em católico nominal, aquele que foi lá na igreja quando criança e batizaram ele lá na igreja católica e depois ele fez talvez primeira, segunda comunhão, e muitos nem isso não faz. E depois, pronto, nunca mais pisa lá. Mas diz que é católico. Qual é a sua religião? Sou católico. Só que não vai à missa, não faz confissão, não vai nos festejos da igreja, não guarda os dias santos católicos, mas é católico. Então, esse aí é o nominal. Não se imaginava que isso um dia aconteceria com o protestantismo e as igrejas evangélicas.
mas chegou em nós também, chegou a nossa fatia de cristãos no mundo e no Brasil. Então, no Brasil, passa de 4 milhões o número daqueles que outrora estiveram nas igrejas e hoje não congregam mais em igreja nenhuma. Nessa lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também o espiritual. Mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. A palavra-chave dessa lição é a palavra mesmo, desigrejado. Mas se você quiser substituir por uma palavrinha mais bonitinha, protestante nominal, evangélico nominal. Apenas tem nome de evangélico, mas não está no convívio do grupo maior. Então, nosso primeiro tópico, a visão prática do movimento dos desigrejados. Primeiro subtópico, um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Bom, será mesmo que não existia? A igreja não já era uma instituição no seu formato maior? Era. Não havia placas denominacionais. Eles eram chamados de os do caminho. Então, o primeiro nome, se a gente fosse colocar numa placa, no templo, do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, igreja, o caminho. Então eles eram chamados de o caminho porque eles falavam muito do caminho que é Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles pregavam Jesus como o caminho para a salvação, o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna. Então foram apelidados de aqueles do caminho, os do caminho. Então já tinham um certo nome de alguma forma, mas não era, por assim falar, uma denominação que separava-se os grupos digamos assim, de cristãos. Mas já havia uma nomenclatura. Depois passaram a ser chamados de cristãos, não por eles próprios, mas pelas pessoas de Antioquia da Síria, passaram a chamá-los de aqueles que seguem a Cristo. No início não era um nome simplesmente por dizer que eles seguiam a Cristo, mas era uma forma pejorativa de os classificar. Porque ser chamado de cristão era como ser chamado de alguém que segue um defunto. Então era uma forma pejorativa chamar alguém de cristão. Mas tudo bem, chamados de o caminho, os do caminho, depois de cristão, e daí para frente oficializou-se cristãos, todos aqueles que aceitam e procuram fazer a vontade de Cristo. Mas eles alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Esquecem-se que no livro de Atos teve o primeiro concílio, a primeira convenção de pastores, obreiros, de líderes e missionários, e tem a primeira ata no livro de Atos mesmo, levando para os gentios o que eles deveriam cumprir, visto que eles não eram judeus. Então, ali o apóstolo Paulo volta levando aquela ata daquela reunião, dizendo que eles deviam se abster da prostituição, do sacrificado ao ídolo, da carne sufocada, entendeu? E tal. Mas o judeu poderia continuar com algumas exigências do judaísmo, como guardar o sábado, por exemplo? Sim, no princípio, para o judeu ele poderia continuar normalmente guardando o sábado e tudo, isso não haveria problema nenhum para eles, porém não quiseram impor isso para os gentios. Muito bem. Seguindo aqui na lição, a igreja passou a ter um clero, com o passar do tempo, uma liderança, um código doutrinário, um credo que passou a regulamentá-la. Tudo isso a partir dos escritos, de Pedro, de João e de Paulo. Então a igreja começou a configurar-se. Por quê? Por que a igreja no início não tinha logo um estatuto? A igreja nasceu no dia de Pentecostes. E a única Bíblia que existia era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento estatuía o judaísmo. Mas agora entenderam que o judaísmo não é mais o estilo de vida que o cristão deve levar. Então, pouco a pouco foram saindo do judaísmo. Pouco a pouco. E para isso foi preciso que esse povo que nasceu de novo, que aceitou Jesus, entendesse a diferença entre seguir a lei de Moisés e seguir o que Cristo ensinou.
Então foi necessário escrever as cartas, como nós temos aí as cartas paulinas, as epístolas gerais, para ensinar a igreja sobre Santa Ceia, sobre consagrar obreiros, escolher diáconos, presbíteros e tudo isso. Então, a partir de então, a teologia cristã foi se formatando depois do dia de Pentecostes e com as necessidades de conhecimento sobre como a igreja deveria ser, que foram surgindo. Então a igreja no dia de Pentecostes não já nasceu com o estatuto na mão, não. Tá? A igreja não já nasceu com um código de ética, com essas coisas. Foi também gradativamente, até configurar-se como ela existe hoje. Bom, também os desigrejados alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. E na visão dos desigrejados, a igreja não necessita dessa estrutura. Não necessita dessa estrutura para evangelizar, não necessita dessa estrutura para levar uma cesta básica, não necessita dessa estrutura para expulsar demônios, não necessita de uma estrutura para, digamos assim, ir visitar no hospital, não precisa dessa estrutura, não precisa. Todavia, quando os judeus estavam no cativeiro babilônico e não tinham mais um templo para adorar, lá eles começaram as sinagogas para ensinar às gerações futuras como servir a Deus, guardar a lei de Moisés e tudo mais. A ideia foi tão boa que mesmo depois da volta do cativeiro e o templo ser reconstruído, as sinagogas continuaram. Ainda hoje elas existem em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então essa necessidade de estar reunido já existia mesmo no tempo do judaísmo. E no início a igreja não podia construir templos, era proibido, o Império Romano não deixava, e em Israel também os judeus não deixavam. Por muito tempo, os primeiros crentes continuaram indo para o templo adorar lá em Jerusalém, até que foram proibidos de vez. Só depois do ano 300 foi que os primeiros templos foram autorizados a ser construídos. Mas isso não quer dizer que durante mais de 200 anos de história do cristianismo, a partir do dia de Pentecostes, que os crentes não desejavam ter o seu próprio lugar de reunião. Claro que desejavam. Mas como não podiam construir, se reuniam em cavernas, se reuniam na floresta, se reuniam na casa das pessoas, tá? Mas tenho convicção de que eles gostariam, já naquele tempo, de ter o seu próprio local, caracterizado e tudo mais, como único exclusivamente lugar de cultuar e de reunir-se para louvar a Deus e aprender a sua palavra, tá? Então, digamos assim, demonizar templos e construções, não é sensato fazer isso. É claro, alegam que as pessoas chamam o templo de igreja e que chamar o templo de igreja é errado. É verdade, chamar o templo de igreja é errado. Igreja é uma palavra que indica muitos. Assim como enxame, muitas abelhas, cardume, um cardume, mas são muitos peixes. Uma manada é uma manada, mas são muitos bois. Então, assim, igreja é uma palavra singular. Igreja, mas só é igreja se for formada de várias pessoas. Então, igreja realmente é a aglomeração de pessoas, não o templo em si, certo? É um errozinho que você vamos para a igreja e associa o templo à igreja, mas associa-se o templo à igreja de tanto a igreja se reunir no templo. Então não é que seja também pecado fazer isso, tá bom? Muito bem, são contra o clero e todo e qualquer sistema de governo da igreja. Mas você vê na Bíblia o apóstolo Paulo orientando outros a formar presbítero, a consagrar presbítero, tem orientação para a consagração de diáconos, e o apóstolo Pedro diz, eu sou presbítero junto com vocês. Então, é ir também contra o que a Bíblia ensina, tá? Os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança nenhuma. E aí a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores. Obedecer aos vossos pastores. E muitos hoje que são desigrejados são exatamente por alguma desavença com a liderança. E aí fica complicado para eles cumprir o que diz a palavra, né? Que lá em Atos eles perseveravam na doutrina, nas orações, na comunhão, do partir do pão. E se a pessoa fica desigrejada, ele faz isso só no seio da sua família, só com a sua própria família,
então não está vivendo o que vivia a igreja primitiva, e é isso que eles alegam, que a igreja de hoje precisa viver o que vivia a igreja primitiva. Então há aí uma discordância. No tópico 2 fala da natureza da igreja neotestamentária. A igreja é um organismo e é também uma organização. É um organismo porque ela é viva, ela é dinâmica. A igreja tem um projeto, a igreja tem uma missão, a igreja tem uma grande comissão a realizar. Ela tem vida, a igreja ela tem toda uma dinâmica de funcionamento. Então ela é um organismo, tem a presença do Espírito Santo, tem cura divina, tem milagre, tem pregação do Evangelho, tem discipulado. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas espalhadas aí no planeta. Mas ela também é uma organização, porque no mundo que a gente vive hoje, precisa-se de registro, precisa-se de estatuto, precisa de documentação, e tem países que o pastor de 2 em 2 anos tem que se apresentar lá no escritório, tá? Na sua cidade, atualizar seu documento junto à autoridade daquele país, para ele continuar exercendo as suas funções. Então hoje nós vivemos numa época diferente, mas a igreja não pode perder o seu cerne e a sua missão, que é anunciar Jesus, propagar o Evangelho. Embora ela tenha estrutura para se reunir, ela tenha CNPJ, às vezes até bandeira, tá? Uma bandeirazinha que identifica, isso não tem problema nenhum, tá? Outra coisa, querer uma igreja sem liderança, sem regra e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Os desigrejados querem ser o quê? Os novos essênios? Os essênios se distanciavam da comunidade, saíam da cidade, iam para longe da cidade, morar em locais reclusos, ficavam lá orando, estudando, escrevendo, acreditavam que viver no seio da sociedade, no meio da cidade, era mais propício ao pecado, e nada a ver. O pecado acompanha a pessoa, porque o pecado pode estar dentro do homem, no seu coração, na sua mente. Não é o afastar-se do convívio da cidade e da sociedade que lhe afasta do pecado, de forma nenhuma. Mas as pessoas, muitos que saíram da igreja e hoje se diz desigrejados, talvez por não concordar com o estilo de liderança da igreja onde ele congregava, com o modus operandi, a liturgia, a doutrina, a forma que a igreja faz o seu papel no local e tudo, e por essas discordâncias a pessoa prefere sair. Infelizmente, eu quero abrir um parênteses, tem pessoas que saíram porque foram magoadas, foram machucadas mesmo pela liderança da igreja, e os demais irmãos se calaram, não abraçaram, não acolheram. Essa é uma falha que a gente precisa corrigir no nosso meio. Mas, porém, Jesus disse, nada pode me separar do amor de Cristo e nada pode me afastar do amor de Cristo, porque eu tenho que me afastar dos meus demais irmãos pela falha de alguém. Pastores vêm e vão, entendeu? Então, não quero aqui justificar falha de liderança nenhuma, mas também, assim como lideranças erram, quando pessoas ficam desigrejadas por suas falhas, muitos desigrejados também falham por falta de humildade em perseverar nas perseguições que às vezes acontecem dentro das igrejas locais, tá? E é bom lembrar que a igreja não é formada por pessoas 100% perfeitas. A igreja é formada por pessoas com problemas, com dificuldades, que vêm com mil e uma carga sobre si. A igreja é local onde tem pessoas doentes espirituais, almas feridas, tem gente de tudo que é jeito, gente que já nasceu de novo, gente que tem 3 anos de crente e já tem maturidade, gente que tem 10 anos de crente e não amadureceu ainda. Tem gente de tudo que é jeito. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros e não abandonar uns aos outros. Tá bom? Bom, a importância e a necessidade da igreja. A igreja, se faz necessário, faz. Quando se faz uma pesquisa sobre os desigrejados, cerca de... A maioria deles, mais de quase 70% deles, saíram por volta de 5 a 6 anos que frequentava a igreja. A média é essa, entre 5 a 6 anos de congregando numa igreja e resolveram se tornar desigrejados. Outra coisa, a maioria dos desigrejados, desses mais de 4 milhões no Brasil, são de igrejas neopentecostais. De igrejas neopentecostais, a maioria. Muitos saíram frustrados com promessa de enriquecimento e de milagre a qualquer custo, e até investiram dinheiro para receber milagre,
e para prosperar e tudo mais, e quando não aconteceu, se sentiram frustrados. Felizmente, muitas igrejas têm usado o nome de Jesus como um comércio espiritual. Isso já é assunto para uma outra aula. Mas a importância da igreja e a necessidade da igreja. Existe a importância e existe a necessidade, porque vós sois o sal da terra. E alguém pode dizer assim, não, mas a igreja sou eu sou a igreja. Não existe eu sozinho ser igreja. Como disse agora há pouco, igreja é uma palavra que indica muitas pessoas, como cardume, como manada. Igreja é muitas pessoas reunidas. Então eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou templo e morada do Espírito Santo, que pertenço a uma igreja, que estou ligado à igreja, que vivo na igreja, tá? Que contribuo na igreja, que trabalho, que sirvo a Deus na igreja. Mas eu sozinho não sou igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor, estou aí no meio dele e tal, e tal, e tal. Bom, vamos em frente. A igreja como família de Deus. Na igreja a gente aprende a amar nossos irmãos, a gente aprende a ser perseverante, a gente aprende a ser paciente, a gente aprende a orar uns pelos outros, tá? A gente aprende a estar em comunhão, a crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. A igreja é um bom lugar para fazer amizade. Como acontece com toda a família, mas a igreja também possui comando, direção e regras às quais se deve submeter. Família tem que ter ordem, e a igreja é um tipo de família, a família cristã. Segundo, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro lado esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi citada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Isso aqui é apenas um subsídio, você aperfeiçoa, melhora aí, viu, professor? E domingo deu uma aula aí, debaixo da graça e orientação do Espírito Santo de Deus. E você que é aluno, que assistiu esse vídeo também, interaja com o seu professor, faça perguntas, estude mais o assunto. Que você tenha nesse próximo domingo uma excelente lição. Que Deus abençoe a todos, curta e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos.